Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou estar lendo hoje aqui, irmãos, em Isaías, capítulo 55. Vou estar lendo todo o capítulo, são 13 versículos aqui. O título hoje é a graça oferecida gratuitamente a todos. O primeiro versículo nos diz: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, a vossa alma viverá. Porque conosco farei uma aliança perpétua, e consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Atente-se, é esse versículo 6 em diante. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, em memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Este capítulo aqui nos fala da graça de Deus, que tudo nos dá para fazer, e mesmo que não mereçamos, Deus nos dá essa graça todos os dias, e não sabemos aproveitar a nossa vida, o nosso tempo com Deus. A gente tem visto aí que o mundo tá refletindo aí o que Deus tem nos dito através da palavra. Tudo está se cumprindo, eu creio nisso, e Deus nos dá graça todos os dias para acordarmos, para redirecionar o nosso coração a Deus, a Cristo, abandonar nossos pecados, pedir perdão a Ele, como a palavra nos disse aqui, que Deus é rico em perdoar. Então não importa o que a gente tenha feito, não importa o pecado que a gente tenha caído, quantas vezes a gente caia, se você pedir perdão de coração e arrepender,
Deus vai te perdoar. Mas o que é arrepender? Arrepender não é chorar. Arrepender não é ter um coração quebrantado, né? Arrependimento é ser fiel a Deus, não voltar a fazer aquilo que você sabe que é pecado, né? É obedecer à lei de Deus. É fácil? Não, mas também não é impossível, né? Somos falhos, somos pecadores, mas muitas vezes usamos isso, né, como desculpa, né, para cair no pecado. A gente não persevera e Deus vê isso, né? Lá do seu trono ele vê. Assim como Deus tem os olhos para a sua igreja, para os que o servem, Deus também vê todos aqueles que fazem as coisas erradas, todas as pessoas que né, fazem as coisas para o Satanás, digamos assim. Deus tem seus olhos sobre todos eles, né? Que a própria palavra de Deus nos diz que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa, né? Aquele que está servindo a Deus está na luz, e aquele que está em trevas para Deus é a mesma pessoa, é a mesma coisa, né? E tudo ele pode fazer, ele pode resgatar qualquer alma, independente de como esteja. Eu já vi muito testemunho aí na internet de pessoas que eram bruxos por anos, faziam as coisas horríveis, né, para o mal, e Deus resgatou, sabe? Então, Deus nos dá graça todos os dias. Graças a Deus, Deus me acorda. Assim que eu acordo, eu vou falar com Ele, eu vou clamar a Deus, né? Vou orar, não somente por mim, mas pelas pessoas que estão distante dEle, porque a gente está aí para também fazer o ID, né? Que é uma ordem de Deus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é para mim, é para você. Não é só o pastor que tem que pregar, não, né? Isso é para todos nós. E eu tenho que pregar aquilo que eu vivo, né? Aquilo que eu leio aqui, que eu creio, que eu coloco na minha vida, eu tenho que passar adiante, né, para outras pessoas. Então, isso automaticamente já está sendo uma pregação, sabe? Você não precisa estudar teologia, você não precisa se tornar um pastor formado, renovado, de diploma, digamos assim, e estar na direção de uma igreja para levar a palavra do Senhor adiante. Você pode fazer isso dentro da tua casa, com a tua família, você pode fazer isso no teu trabalho, com os teus amigos, né? Tá usando aí, hoje em dia tem Bíblia no aplicativo, né? Já que é difícil a gente ver uma pessoa com a Bíblia na mão, dedicando o seu tempo, tirando uma hora do seu tempo, que seja no dia para estar lendo, mas o aplicativo está ali na tua mão. Qualquer momento no seu trabalho, no ônibus, em todos quanto é lugar, você pode acessar a palavra do Senhor, né? E tá levando a palavra para algum coração que precisa, né, ser liberto. Porque até mesmo pessoas que estão dentro da casa do Senhor, ela também precisa ser liberta. Tem muitas coisas que nos impedem de nos aproximar de Deus. Muitas coisas materiais, até mesmo a internet, o próprio celular, né? É um meio muito valioso aí para a gente estar aprendendo coisas na vida, né, ampliando aí o nosso negócio de trabalho, alguma coisa, mas também para fazer a obra do Senhor, né? Tem que ser usado para o bem, para o que é certo, não somente para as coisas erradas, não. Então temos que aproveitar isso e fazer o que Deus manda, cumprir, ser fiel, porque Deus é fiel conosco, né? Eu tenho comigo, carrego comigo a palavra de Deus, né, no meu coração. Hoje já me libertei de várias coisas, graças a Deus. Nada me prende mais, hoje eu sou livre para adorar e louvar o nome do Senhor, né? Fui muito viciado em coisas erradas, em drogas, bebidas, prostituição, pornografia, mas hoje nada disso me prende, graças à palavra de Deus, né, que é o caminho, a verdade e a vida. Ter uma vida em oração, né, é muito importante, que é o que nos reforça, que fortalece a nossa fé e o que quebra o laço do mal, é uma vida de oração. Mas estar lendo a palavra é o que nos ensina a caminhar, né? É o que nos direciona a estar firme na presença de Deus, a estar buscando cada dia mais. Então tem que ter esse conjunto, assim como também o jejum para matar a nossa carne, né? Matar o nosso ego, porque precisamos de Deus. É isso que um crente, um cristão ou qualquer outra pessoa precisa ter em mente. Somos totalmente necessitados de Deus, da presença dEle, do que Ele nos provém
e da graça dele, que é isso que ele nos dá, né? Que todos os dias nos acorda, nos dá a direção e nos dá a oportunidade de estar obedecendo a ele, né? Porque muita gente nesse momento que você está assistindo esse vídeo está no hospital sem poder levantar, precisando de ajuda, até mesmo para ir no banheiro, né? Muita gente queria estar lendo a Bíblia, mas não pode, né? Por devido à visão ou alguma outra coisa, algum problema de saúde. Muita gente está adoecida nos hospitais, né? Realmente ruins a ponto de necessitarem de aparelhos para estarem vivas. Mas eu creio num Deus tão poderoso que quando a gente ora, a gente clama por estas pessoas, Deus age, né? Ele é um Deus poderoso, Deus de perto e Deus de longe, né? Que ao mesmo tempo que Ele está nos céus, no trono, Ele está aqui, Ele está aí, né? Na sua casa, está no seu trabalho. Então, Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, né? E nada foge do controle dele. Mas temos que reconhecer o quão fraco, o quão pequeno somos e o quanto necessitamos dele, o quanto necessitamos da graça do Senhor, que mesmo sem merecer ele nos dá, né? Temos que honrá-lo como ele nos honra, né? Agradecer pelo alimento, agradecer pela saúde, pela nossa voz, simplesmente pelo ar que respiramos, né? Às vezes murmuramos por tão pouco, coisa tão pouca, por um bem material que se quebra, por um bem material que a gente não consegue conquistar, né? Mas deixamos de agradecer pelo aquilo que Deus já tem feito por nós, pelos livramentos que Ele já nos deu, mesmo sem a gente perceber, né? Porque o inimigo, o diabo, né? A serpente, ele está aí como um leão, diz a palavra do Senhor, bramando ao nosso derredor, né? No mundo espiritual que a gente não enxerga, tentando nos tragar, a todo momento colocando setas malignas na nossa mente, né? Pensamentos errados, pensamentos de morte, né? Assim ele age na depressão. Eu tive depressão, né? Tentei por várias vezes suicídio, Deus me libertou, graças a Deus. E ele veio para matar, roubar e destruir, né? Destruir famílias, destruir vidas, casamento, se a gente não vigiar, né? Veio roubar o que é seu por direito, que é a graça do Senhor, a tua fé, né? Não estamos falando aqui de bem material, não. Estamos falando, né, de coisas espirituais, saúde, né, com enfermidades que o inimigo te coloca. Então, isso tudo a gente depende da graça de Deus para a gente estar livre disso e a gente não percebe, né? Tem momentos da nossa vida, a grande maioria desses momentos, na verdade. E a gente tem visto aí muita gente, tempos atrás, se matando, né? Se suicidando. Depressão não é brincadeira, é sim doença espiritual, tá? É espírito maligno. Mas a gente tem que orar, né? Não somente pela nossa vida, mas pela vida das pessoas. Deus nos pede isso em vários versículos da Bíblia. Eu não vou saber falar aqui de cor, mas pesquisa aí, que vocês vão achar, né? Orais uns pelos outros. A gente deve orar até mesmo pelas pessoas que nos odeiam. Pode parecer uma coisa boba, mas Deus transforma o coração dessa pessoa, tira o ódio, tira todo o rancor, tira a inveja, tira tudo aquilo que às vezes é lançado sem nem se perceber, né? Mas Deus é justo, Ele sabe do nosso coração, sabe da nossa vida, da nossa entrega. E eu peço a Deus que toca no teu coração, né? Seja cristão ou não seja cristão, mas te apega com o Senhor Jesus. Leia a palavra, que Deus transforma. Não há nada impossível para Deus. Eu espero que essa palavra tenha falado no seu coração, assim como falou no meu próprio aqui, né? Que essas palavras também foram para mim. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por cada livramento que Ele me deu. E hoje eu me alegro em estar louvando, adorando e levando a palavra de Deus adiante para as pessoas que precisam. E eu te aconselho a fazer o mesmo, que só vai ter bênçãos na tua vida.
vou estar orando pela vida de cada um. Se alguém tiver alguma coisa específica, precisando de oração para algum familiar que está doente, né? Algumas pessoas, ou até para si mesmo, né? Para que Deus dê prosperidade, dê saúde, livramento, né? Esteja curando de alguma doença ou alguma coisa maligna que esteja na sua vida. Deixa nos comentários aí, para que eu possa estar colocando em oração, tá? Levantando um clamor para Deus, para que Deus esteja restaurando a sua vida, seus planos e tua saúde e a tua casa. Como eu sempre digo para Deus em oração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Eu e a minha família, para a honra e glória dele. Jesus está voltando e eu anseio por esse dia, né? A gente vê, é aterrorizante ver o que acontece aí pelo mundo afora, e a gente sabe que a palavra está se cumprindo, mas ao mesmo tempo é poderoso demais saber que é real, né? Que Deus vive e que vai voltar, né? Então, essa é a minha palavra de hoje. Que Deus possa abençoar cada um. Amém? Fique com Deus.